dos líderes religiosos. Eles não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar a vocês, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar os seus pais, dizem vocês. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, porque eu não recebo. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Amém? Palavra de Deus, senta no teu lugar, glória a Deus, porque Deus é bom, né? Mas essa semana eu me peguei, não um pouco, mas bastante irritado. E com vergonha. Irritado com algumas situações, notícias do mundo religioso está ficando normal, né? Parece que sempre. Mas também com algumas situações que nós estamos acostumados, uma querida já falou aqui de manhã, acostumados a ouvir na internet. E quando a gente olha no celular, parece que está longe de nós, mas quando a gente vê que está do nosso lado, aí eu confesso para vocês, a gente parece que sai do sério, né? E a gente sai mesmo. A gente se torna mais humano do que nunca. E mais, porque a gente se sente culpado. Dá a impressão que pastor não pode sair da linha. Acho que não pode mesmo. Por isso a gente fica se questionando, né? A gente fica se perguntando. A gente fica entendendo essa coisa do que é ser humano, né? Essas coisas que habitam dentro de nós. E sabe o que a gente faz nessa hora? A gente vai para o particular. Nessas horas, o bom, sabe o que é? Fazer o que eu fiz na última, é orar ao Senhor. E aí, eu fiquei conversando com Deus sobre esse incômodo comigo mesmo. E a resposta que o Espírito Santo veio me dar veio através da palavra de Deus. E eu fico sempre muito grato com essa possibilidade de Deus nos dar uma palavra para comunicar, para falar conosco, com as situações concretas que a gente vive na semana. Deus fala, a palavra é assim, ela fala sobre o que você está vivendo agora, neste momento. E assim foi que eu me entreguei a isso. Porque se tem algo indiscutível para nós, é o fato de que Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e também ao nosso próximo, de uma forma tão intensa, a ponto de nós renunciarmos à nossa própria vida por Ele. O nome disso é Jesus Cristo. Isso não tem o que falar. Sem discussão também, é a ordem do Senhor de que nós não podemos julgar as pessoas, nós não podemos julgar os outros. Nós não podemos também, porque é indiscutível, nós não perdoarmos, porque Jesus nos ensinou a perdoar sempre, não permitir que a ira domine a nossa vida. Todas essas coisas são indiscutíveis, é Jesus Cristo. Também é inquestionável que Jesus foi tolerante e Ele acolheu pecadores. Ele acolheu publicanos, Ele acolheu prostitutas. Ele chegou a dizer que as prostitutas iriam preceder os religiosos legalistas no reino de Deus. Aliás, Ele disse isso e o povo ficou todo escandalizado, mas Ele disse. Não dá para dizer que a gente não sabe que Jesus não julgou o mundo, Ele não veio para isso, mas Ele perdoou, Ele ensinou, Ele curou, Ele se compadeceu de multidões de pessoas sofredoras, isso é um fato, nós sabemos disso, nós somos povo de Deus. Jesus perdoou uma mulher, pega na cama com um amante, um absurdo para muita gente até hoje, para muita gente, menos para Ele. Jesus Cristo, para todos nós é indiscutível que Deus é amor, e que também Jesus amou e amou muito, isso não tem o que falar, mas aí fica a pergunta no nosso coração, foi em todas as situações e com todo mundo? Jesus foi agradável com todos o tempo todo? Eu estou falando tudo isso porque eu preciso que você entenda coisas que não podem estar dentro de nós e coisas que estão dentro de nós e o que nós temos que fazer com isso. Talvez eu estou perguntando porque o constrangimento com a minha irritação deve ter a ver com a visão de um Jesus meio paz e amor, assim, sabe, de óculos redondo, paz e amor. É um Jesus meio Madre Teresa, meio Dalai Lama, assim, sabe, que lindo. A ponto de passar pano em qualquer situação. Parece que Jesus concorda com tudo, parece que está tudo bem.
Se Deus é amor, tudo bem, sabe por quê? Porque Ele vai perdoar mesmo, A gente corre o risco de achar que porque Deus é amor, a misericórdia dEle realmente se renova a cada manhã sobre nossas vidas, não importa o que nós vamos fazer, que Ele vai perdoar e tudo bem. E eu pergunto, será? Será? Porque às vezes a gente não enxerga e pensa que porque o pecador vem, Deus vai jogar um raio na cabeça dele, mas não é isso que Deus faz. Então parece que Deus concorda com tudo, mas será? Meu irmão, minha irmã, eu queria dizer para você que a Bíblia Sagrada afirma que sim, a misericórdia de Deus ela não é grande, ela é infinita, ela é maravilhosa, ela se renova a cada manhã. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é amoroso, Deus é compassivo. Entretanto, não se esqueça, Jesus no Evangelho foi muito firme com o que Deus não espera ver em nós. E foi por isso que eu fiquei constrangido. Jesus não concordou e não concorda com tudo que Ele vê. E nós temos que entender essas coisinhas que tiram Jesus do sério. Porque tem coisa, eu vou te mostrar aqui que tem. Eu digo, parece que a gente tem inventado um Jesus que é conveniente com aquilo e que Ele vai concordar com aquilo que nos interessa. Tem sido criado um Jesus estranho, principalmente dentro da igreja. Mas não é isso, isso não está de acordo com o que é revelado nas Escrituras. Eu preciso olhar para Jesus com a luz do que é o Evangelho, não com a luz daquilo que a gente quer entender dele. Porque a gente cria imagens de Jesus. A impressão que dá é que Jesus vai dar um jeitinho para justificar até a pior das atitudes. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, isso não é bem isso que a gente vê. Eu quero dizer para você, sim, Jesus é absolutamente tolerante com as multidões sofredoras, perseguidas, desamparadas pela religião, desamparadas pelo sistema político religioso do mundo. Mas é verdade que Ele não tolerou muito um monte de situações, inclusive situações naqueles que eram mais próximos, situações dos seus discípulos. Jesus não tolerou muito e, sobretudo, não tolerou condições do sistema religioso no seu tempo. Tinha duas coisas que incomodavam muito Jesus e que Ele não... Eu vou dar um exemplo para vocês, para você ver que eu não estou sendo doido. Eu quero que você construa Jesus como Ele é. No momento em que os discípulos estavam desonrando o nome de Jesus, por quê? Porque eles foram envergonhados por um espírito imundo, por um demônio, que eles queriam expulsar, mas eles não conseguiram, o diabo riu da cara deles. Jesus ficou muito irritado, a ponto dele chegar em Marcos 9,19, olha o que o Senhor disse: povo incrédulo, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Você acha que Jesus diz isso assim, sorrindo, é isso? Você gostaria de ouvir isso do próprio Jesus? De quem Ele chamou, de quem era mais próximo, de quem foi realmente escolhido por Ele? Meu irmão, Jesus é amor. Sim, Jesus perdoa as nossas falhas. Entretanto, nós não podemos achar que tudo bem, porque para Ele não é que tudo está bem. Aliás, tem muita coisa que está nesse mundo que não está nada bem aqui nesse mundo, e tem muita coisa que sim, deixa o Senhor irritado. Por que você está falando? Porque Jesus é tão humano, parece eu. Ele é tão humano, é tão lindo isso. Eu queria te dar um conselho hoje para que você entenda Jesus Cristo. A exortação bíblica mais contundente que existe é que nós temos que ser imitadores de Cristo. Isso não é porque o livro de Efésios falou que nós temos que ser, mas por quê? Porque Deus enviou o seu Filho à Terra como um ser humano. Como um ser humano. Para que eu e você pudéssemos ter um padrão de ser humano para imitar. Por isso que Ele veio como humano. O Filho de Deus, soberano, esvaziou-se de si mesmo, do seu poder, e veio como ser humano à Terra. Deus enviou o seu Filho à Terra como ser humano para quê? Para que eu e você pudéssemos ter isso. E Ele veio como ser humano, e veja, Ele viveu como cada um de nós. Ele sofreu as mesmas dores, Ele teve os mesmos problemas, Ele foi sujeito às mesmas tentações, Ele recebeu as mesmas notícias miseráveis, Ele se relacionou com a mesma religião inescrupulosa, Ele teve todo tipo de sentimento que nós também passamos, mas Ele venceu o pecado, Ele venceu a intolerância, Ele venceu o descontrole, Ele venceu a morte, Ele venceu tudo para ensinar que nós também podemos vencer. Como? Imitando a Ele. Às vezes a gente vê pessoas descontroladas, a gente vê pessoas irritadas, você se culpando. Você tem que entender isso em nome de Jesus. Portanto, o segredo é quando você for ler o Evangelho, leia como se você estivesse no lugar de Jesus. Porque Ele veio para ser como você. Leia como se fosse Ele, se coloque no lugar dele. O conselho é, entre no texto e viva o momento que Jesus está vivendo.
Entre na história, entenda que ele esteve humano enquanto ele veio aqui na terra, e nessa condição ele foi sujeito a tudo que você é. Por exemplo, eu pergunto, Jesus sentiu calor e frio? Jesus teve fome e sede? Você acha que Jesus se cansou? Será que Jesus dormia? Você acha que Jesus se alegrou? Você acha? Será que ele deve ter dado umas gargalhadas daquela de sair a lágrima e tanto rir? Eu tenho certeza que sim. Deixa eu perguntar, será que Jesus ficou triste? Aliás, nesse momento do Evangelho, ele está muito triste, porque ainda está vivendo um luto pela perda do seu primo. Ele estava triste. Às vezes a gente perde essa noção da humanidade de Jesus, que é tão importante para nós entendermos quem somos nós e o que nós temos que fazer. Você tem que entender que Jesus é humano para entender o que ele espera de você. Queridos, nós temos que entender aquilo que nós aprendemos aqui quarta-feira. Neste lugar, nós não adoramos uma religião, nós não adoramos uma lei, nós não adoramos uma doutrina, nós não adoramos um ídolo, nós adoramos uma pessoa. E uma pessoa como nós. O nosso Deus tem sentimentos assim como nós. Isso é maravilhoso. E por isso, agora eu pergunto, você acha que Jesus saiu do sério? Você acha que Jesus perdeu a linha? Tem uma interrogação na cabeça de cada um, na cara de cada um de vocês agora. Jesus perdeu a linha? Perdeu. Perdeu e como perdeu. E eu tenho certeza, sabe por quê? Porque é isso que o Evangelho revela hoje. Jesus perdeu a linha. E aqui tem uma coisa que acontece conosco e que nós temos que entender o que nós temos que fazer em nome de Jesus, amém? Porque você também vai. Presta atenção aqui. Depois de ter cruzado o mar, acalmando aquela tempestade, Jesus e seus discípulos chegaram na margem lá do outro lado, numa cidade chamada Genezaré. E lá, adivinha o que aconteceu? Levaram para ele um monte de doente e aflito e ele continuou a curar todo mundo. É isso que aconteceu. Mas diz o texto aqui, a partir de onde nós lemos, que alguns incomodadinhos queriam incomodar. O verso 1 diz que alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, vindo de longe, foram até Jesus para questioná-lo. Eles viajaram lá de longe de Jerusalém, e vieram ali com um propósito, eles queriam pegar falhas, eles queriam colocar Jesus à prova. Então eles chegaram lá e questionaram Jesus pela atitude dos seguidores de Jesus. Entenda o Evangelho aqui. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Eles não lavam as mãos antes de comer. Aqui, o que eles estão fazendo? Eles estão citando um preceito daquilo que antigamente era conhecido como Mishnah, que depois virou o Talmud, que na verdade o que é isso? É um conjunto de comentários, de livros de comentários, que os rabinos faziam para interpretar o Levítico. Tinha a lei, dada os 10 mandamentos e as leis, dadas lá na antiguidade, e os rabinos escreviam livros e livros, que é esse conjunto de textos, para interpretar as leis. Então é disso que eles estão falando, isso que eles chamam de a tradição dos discípulos. E dentre essas, a lei de lavar as mãos antes de comer é uma dessas doutrinas determinadas pelos rabinos, que eram só para eles, mas que eles estenderam a todo o povo. Uma ordenação deles. Diante desses religiosos chato para burro, questionando, qual foi a reação de Jesus? Nem um pouco amorosa. Não foi nem um pouco compassiva. Aliás, não foi nem um pouco compreensiva. Ele devolveu de supetão na lata. Então, por que vocês, por que os seus seguidores transgridem a tradição? Eles não lavam a mão antes de comer na lata. Por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa dessa tradição de vocês? Eu quero que você entenda aqui. O meu convite é você entrar na cena e se envolver. Sinta o que Jesus está sentindo aqui para você entender quem é Jesus. Você vai viver Jesus Cristo, você vai imitá-lo quando você entender o coração dele. Meu irmão, nessa manhã, minha irmã, Jesus saiu do sério. Eu queria dizer para você, Jesus perdeu a linha aqui, e eu tenho absoluta certeza, porque leia os primeiros 20 versículos do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, como eu li, e você lá vai comigo escutar um Jesus falando pesado e muito sério e bravo. Por que os seus discípulos transgridem a nossa tradição? Por que vocês transgridem o mandamento de Deus com essa tradição aí? Não demorou, foi na lata a resposta. Foi direta. Ele está irritado. Irritado ele continua. Deus mandou nos 10 mandamentos, Deuteronômio 5, honre o teu pai e tua mãe. E ele mandou também Levítico 29, dizendo que quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe será executado, merece morrer. Está na lei de Deus. Agora vem vocês com essa tradição interpretando, dizendo que se um pai e uma mãe idosos estão passando por necessidade, o filho pode se negar a ajudá-los. E ele pode se negar sob a desculpa de que ele dedicou o seu dinheiro a Deus como oferta.
Isso que está escrito aí. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando de uma lei que eles criaram, chamada Corban. Corban, é uma lei criada ali na época, que na tradução significa uma oferta à divindade. Mas na verdade aqui, não tinha nada de oferta à divindade, era oferta para os sacerdotes do templo, é grana para pastor mesmo. É grana para eles engordarem mesmo. Esse aqui é o problema de Jesus, eu quero que você entenda. Uma lei humana, uma fórmula meia jurídica religiosa, que dizia que todo cidadão poderia consagrar os seus bens a Deus, e ele ia continuar usufruindo até a sua morte, quando morresse, iria para o templo, tudo que ele tinha. Então veja, o que Jesus aqui ficou realmente irritado, é porque diante de pais idosos, e idosos sem condições de se sustentar, a tradição criava uma justificativa para não acolher os vulneráveis. Para não ajudar quem necessitava, de verdade. Jesus se irrita e ele sobe o tom. E ele diz, quer dizer que para vocês, as pessoas não são obrigadas a ajudar os seus pais idosos e vulneráveis que não têm como sustentar sozinhos, é isso? O que foi que Deus mandou fazer? O que foi que Deus mandou fazer? Não foi que nós teremos que honrar os nossos pais? Essa não é a lei de Deus? A tradição de vocês é maior do que a vontade de Deus? Na lata, aqui que ele diz, vocês são hipócritas. Hipócritas. E eu não estou dizendo, Jesus disse. Não são palavras ternas, não são palavras compassivas, não são palavras compreensivas, mas são palavras duras de um Jesus irritado. Irritado com o que estava vendo. E ele, para confirmar essa irritação, ele diz, hipócritas, bem avisou Isaías a respeito de vocês. Porque Isaías diz, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, por isso em vão me adoram. Em vão por quê? Porque me adoram e eu não recebo, porque os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por pessoas, por homens, e não a palavra de Deus. Eu quero que você entenda isso hoje, porque tem coisas aqui que não podem ser vistas na nossa vida, que irritam o Senhor. E nós temos que estar, meu irmão, nessa manhã nós estamos diante de um Jesus sem paciência com determinadas situações que surgiram. Por quê? Porque Jesus não fica feliz, ele não é compreensivo com tudo o que ele vê neste mundo, porque tem coisas que depois de tudo que ele fez e falou e ensinou, não pode mais fazer parte da nossa vida, mas parece que faz, né? E isso aqui, nós temos que aprender a evitar. Eu quero que você compreenda, seres humanos ficam irritados, sim, eu fico, você fica, às vezes a gente se sente culpado, né? A Lê falou que ela estava se sentindo culpada, a gente fica, mas eu queria dizer para você, seres humanos ficam irritados, sim, mas seres humanos que são imitadores de Jesus, se realmente imitam Jesus, sabem controlar a sua ira e se afastar daquilo que não serve para Deus. Às vezes a gente se irrita com tanta coisa, né, que fazem conosco, mas tem tanta injustiça nesse mundo e a gente não se irrita, não é engraçado? Nós temos que nos irritar com aquilo que também irrita o Senhor, e eu quero que você tome posse disso, mas nós temos que aprender, então, aquilo que o Senhor fez, a partir do que Ele fez, nós também fazemos, e aí é o que está aqui, e por isso eu quero aproveitar essa semana de situações muito difíceis, que nos deixaram de pavio meio curto, e ficamos mesmo, e esse momento de Jesus, que Ele está talvez saindo do céu, para aprender a adorar o Senhor na medida correta, porque você sabe qual é o nosso propósito aqui nessa manhã? Você sabe para que você veio aqui hoje? Para deixar o Senhor feliz com a tua vida, você está disposto? Não. Você está disposto a deixar o Senhor feliz com a tua vida nessa manhã? Amém. Diga glória a Deus bem forte. Amém. Porque o Senhor está aqui nessa manhã e Ele quer ficar feliz com a tua vida em nome de Jesus, amém? Amém. Entenda que diante de um mundo tão miserável, diante de tantas possibilidades do o mal nos alcançar, tudo que nós precisamos é ter Ele conosco. Às vezes a gente me esquece, por que o mal é tão forte? Porque Jesus não é conosco. Porque Ele pode repreender o mal na nossa vida e Ele vai. Mas diante de tudo isso, nós precisamos a Ele conosco. Mas às vezes não é só Ele conosco. Não é só ir na igreja. É Ele conosco, feliz conosco. Feliz conosco. Nós queremos muito estar e que Ele esteja na nossa vida. Porque eu não sei se você sabe, quando o Senhor fica meio desgostoso, porque Ele fica. Quando o Senhor talvez fique irritado e Ele fica, Ele não faz o que as pessoas querem que Ele faça. A religião diz que Ele faz, mas Ele não faz. Porque o Senhor, quando Ele fica incomodado, Ele não pesa a mão, Ele não castiga, Ele não costuma... Sabe o que Ele faz? Ele simplesmente se afasta. E aqui eu quero que você tome cuidado, e muito cuidado. Porque a gente ensina que Deus tem que fazer com aquele infeliz lá o que eu faria. Não. Ele quer te ensinar qual é o ser humano que serve. Ele quer que você faça com aquele lá o que ele faria. Às vezes, se o problema é muito sério, ele simplesmente se afasta. Ele simplesmente não quer. Ele costuma... E quando ele se afasta, acredita em mim, tudo não dá nada bom.
o negócio começa a desandar quando o Senhor tira a mão. E eu quero que você tome posse disso. Portanto, nós queremos que Ele esteja ao nosso lado, no nosso meio, muito feliz com o que Ele está vendo. Nós precisamos nos questionar, foi o que eu fiz essa semana, para que nós possamos, então, aprender aquilo que nós temos que evitar em nossa vida, em nome de Jesus, que é o que realmente incomoda o Senhor. Às vezes a gente olha o pecado alheio e fala, nossa, Deus está tão... E Deus vai matar esse desgraçado, isso vai para o inferno. E Deus está tão incomodado com outras coisas que tem constrangido o coração dele, pesado no coração dele, que a gente nem se dá conta. E nós precisamos entender isso para evitar, amém? Então existem coisas que vão querer tirar você do sério e vão. Então o melhor é se afastar. Quais? Quais? Eu quero ler o Evangelho. As mesmas que tiraram ele do sério. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus para a tua edificação. Nós queremos Ele conosco? Sim. Nós queremos Ele feliz com a nossa vida? Sim. Então pensa comigo. Tem situações que tiram Jesus do sério, que podem deixar Jesus irritado? Sim. Existem coisas que fazem o Senhor perder a linha? Sim. O quê? Vou dizer 3. Só. Pode ser? Coisas que você tem que correr como o diabo corre da cruz. Evite. Porque você precisa do Senhor feliz na tua vida. E quando Ele estiver feliz com você, a tua força vai ser grande nesse mundo. E você vai enfrentar o que foi e vai vencer em nome de Jesus. Então tem cuidados aqui que nós temos que tomar. Nós somos tão humanos, nós somos sujeitos e suscetíveis a tanta coisa, a tantos problemas, que nós temos que dizer não, nós temos que nos afastar, porque é isso que Jesus nos ensina. Mas veja, tem coisas que Ele não consegue, é difícil para Jesus conviver. Assim como Deus não consegue conviver com o pecado, porque tem um texto no Salmo, em Isaías repete, que diz que o pecado e Deus, o pecado causa um abismo, um fosso entre nós e Deus, porque Ele não consegue se aproximar de nós. Da mesma forma, tem coisas que o Senhor não pode, deixa Ele irritado, Ele não pode ver em nós. Eu vou dizer 3 coisas para você. O que é que faz Jesus perder a linha? Primeira coisa, é o desrespeito de usar a palavra de Deus para o próprio interesse. Tem coisas que você faz que não são boas, mas a misericórdia te alcança, sim ou não? Tem coisas que o mundo faz, que você vê por aí, que são horrorosas, mas Deus renova porque Ele sabe por quê. Ele sabe que tem razões muito fortes, e Deus quer te ajudar a vencer tudo isso. Mas tem coisas que é muito difícil. Tem coisas que causam um abismo entre nós e Deus. E aqui eu queria dizer para você, o desrespeito de usar a palavra de Deus para o nosso próprio interesse. E aqui eu estou dizendo isso, porque o Evangelho está revelando um momento de Jesus meio irritado com a atitude de um povo que está questionando os discípulos de Jesus, porque eles não estão observando um preceito que não era mandamento de Deus, mas era uma interpretação feita pela tradição religiosa. Um preceito da religião para o povo observar, que supostamente simbolizaria a purificação. O texto é muito claro. A obrigação de lavar as mãos antes de comer, verso 2. Por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Eles não lavam as mãos antes de comer. Isso aqui quando Jesus ouviu, entra nessa cena comigo, volte lá 2000 anos atrás em Israel, vá para Genezaré, entre nessa cena. Sabe o que aconteceu nessa hora quando ele ouviu isso? Entrou no ouvido dele, torceu o fígado de Jesus. Presta atenção. Por isso ele retruca no verso 3. E por que é que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Na lata. Vocês estão me questionando? Tem uma situação aqui que tirou o Senhor da linha. Qual? Os religiosos estavam criando normas que invalidavam o mandamento de Deus. E isso é mais comum do que você imagina nesse negócio chamado religião. Nós estamos sujeitos a isso mais do que a gente pensa. Nós vamos para a igreja e nós queremos que aquilo, ai, que legal, mas será que isso não está impedindo, invalidando aquilo que Deus tem para a tua vida? Isso é mais comum do que a gente pensa. Presta atenção aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Existe Deus, existe Jesus Cristo, e existe o que eles deixaram para nós como mandamento da verdade para nós seguirmos. Mas além disso, existe uma tradição construída por pessoas, por instituições religiosas sobre o que nós devemos observar. Além de Deus, de Jesus e da palavra, do Evangelho, existem as tradições. E eu queria dizer para você, até aí tudo bem também. Por quê? Porque uma instituição, para funcionar, para existir, ela tem que criar as suas normas. Uma tradição religiosa, qual que seja ela, católica, espírita, protestante, todas elas criam as suas regras para estruturar a ação dela no mundo. E esse não é o problema de Jesus. Nesse texto, Jesus não está irritado porque existe uma interpretação do mandamento. Não é isso. Jesus está irritado e muito porque a interpretação do mandamento transgride
inutiliza o que Deus mandou fazer. Você entende o problema de Jesus aqui? Compreenda isso. Esse é o maior mal. E por isso eu costumo ser muito enfático na tua vida, porque a minha insistência, você não pode fazer o que dizem as pessoas, você tem que fazer o que te diz a palavra de Deus. Essa responsabilidade é tua. Você pode até dizer, mas eu não tenho a palavra de Deus, então isso é um problema. Levanta a mão aqui quem tem a palavra de Deus. Isso é um problema nosso. Se o que as pessoas dizem inutilizam a vontade de Deus do Evangelho, nosso compromisso é repreender, é dizer não, seja de quem for, pode ser pastor, líder, bispo, papa, apóstolo, os cambal, não me interessa, pode falar o que você quiser, não é Evangelho, isso não está na palavra, eu não vou fazer. Isso é uma responsabilidade nossa, eu quero que você compreenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. Compromisso de vida do povo que quer ter um Jesus andando no seu meio, feliz com o que está vendo, é ficar atento, é ouvir e obedecer a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que Jesus foi, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele pediu, porque senão você vai ficar seguindo gente cega. No mesmo capítulo 15, aonde eu li, uns versículos para frente, no versículo 14, Jesus diz sobre esses mesmos intérpretes da lei aqui, sobre esses mesmos fariseus que estavam interpretando a lei para o interesse da religião e não porque interessava para Deus. Jesus disse, deixa esse povo para lá, se afasta deles, eles são guias cegos, se um cego conduzir outro cego, ambos vão cair no buraco. Evangelho, líderes religiosos e um povo que tem que seguir. E o Senhor nos mostrando, veja como isso tem que nos ensinar. Porque um líder pode ser cego. Um líder pode interpretar a palavra de Deus para o seu próprio interesse. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus não tem nada de cego. O Espírito Santo de Deus sabe do que, Ele é Deus, Ele sabe do que você precisa. E Ele não é cego não. E é por isso que eu queria dizer para você, povo que se enche e está enchendo igreja por aí, e está abarrotando a igreja, e obedecendo ensinamentos que são contrários ao que a palavra de Deus manda, segundo Jesus, é povo cego conduzindo o cego. Isso é um problema enorme. E cegueira aqui não é física não, cegueira aqui é espiritual. Você sabe o que é cegueira espiritual? É você caminhar nesse mundo, viver essa vida, guiado por outra coisa que não seja o Espírito Santo de Deus. Isso é cegueira. É ser guiado não só pela tua vontade, mas pelo que as pessoas dizem que você tem que fazer, que não está de acordo com o que o Espírito mandou dizer, com o que está revelado na palavra de Deus. Isso é cegueira espiritual. Perceba, precisamos buscar o Espírito Santo de Deus como nunca, meu irmão. Por isso que nós somos o povo do Espírito, porque nós precisamos dessa busca espiritual, mas não é buscar o Espírito Santo de Deus se iludindo com um fogo estranho, que a gente adora o mistério, e eu também gosto. Deixa eu dizer para você, eu também gosto. Se deixar, eu caio no mistério também. Mas não é fogo estranho que vai me levar para o céu. Fogo estranho me joga para o buraco. Presta atenção, não é com isso não. Nós temos que buscar o Espírito Santo para cima de tudo. Os nossos olhos sejam abertos. O nome disso é discernimento espiritual. Porque quem tem discernimento espiritual sabe quando é Espírito Santo e quando é espírito de porco. Toma posse em nome de Jesus. Eu estou dizendo para você que onde está o Espírito Santo de Deus não tem engano, não tem cegueira não. E eu quero que você se aposte disso, porque tem fogo estranho no altar de vez em quando, sim ou não? Deus é bom, querido. Saiba que não... As pessoas podem dizer, mas eu não sabia que não era de Deus. Não sabia. Não percebi. E aí eu pergunto, é mesmo, filho? Anda lendo a Bíblia, anda. Ei, está orando, tá? Deixa eu perguntar. Tem buscado desenvolver a sua salvação com temor e tremor, como ensinou Filipenses aqui? Tem. Você tem se esforçado para não abrir mão da igreja, como Hebreus te alertou na quarta-feira aqui? Tem ou não? Você tem perseverado na relação com Deus nesse sentido? Você tem estado no barco buscando o fortalecimento da tua fé? Tem. Você tem se envolvido com a obra, ofertando a sua possibilidade de fazer justiça no mundo, como o teatro nos ensinou aqui sexta-feira? Tem ou não? Porque se você tem, eu queria dizer para você, descansa. Descansa, você já ouviu aqui hoje. Descanse, porque você não vai ser enganado por gente cega que quer te levar para o buraco. Por quê? Porque tem um Espírito abrindo os teus olhos o tempo todo.
Às vezes a gente não entende como a gente precisa se entregar. Nós precisamos nos jogar nos braços de Deus. Nós não podemos ficar com ressalvas, criando norma, criando regra. Aqui pode, aqui não. Nós temos que nos jogar. Nós precisamos ter um intento. Nós precisamos ter mais do Senhor. Nós precisamos mais do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que abre os nossos olhos. É Ele que nos dá discernimento. É Ele que nos dá compreensão. Porque senão sobra isso, cegueira. E é aqui que nós caímos em nome de Jesus. Então entenda que o interesse que tem que prevalecer aqui neste lugar e na tua vida é do Senhor. Somente do Senhor, e por isso nós jamais podemos interpretar a palavra de Deus para fora daquilo que o Senhor mandou em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante, e por isso eu queria dizer para você, esteja atento, porque isso irrita o Senhor, porque Ele está irritado aqui, e eu não quero Jesus irritado, você quer? Você quer Jesus irritado? Não, Ele quer vir no nosso meio e estar feliz com o que Ele vai encontrar aqui em nome de Jesus, amém? Feliz com a tua vida e com a minha. Mas existem coisas que fazem Jesus perder a linha. O quê? A injustiça com os mais vulneráveis. Eu não vou sair da palavra. Jesus está irritado? Tá. Com o quê? Com o que está aqui. Eu não quero falar de outra coisa. Tem mais? Tem, mas eu quero falar do que está aqui. Uma coisa que tira Jesus do sério. A injustiça com quem é mais vulnerável. E aqui eu quero dizer que o Evangelho está explicando mais deste momento de falta de paciência, os versos 4 até 6. Porque ele fala assim, ó, Deus disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá que ser executado, tem que morrer. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, qualquer ajuda que eu puder dar a vocês, eu não posso, porque eu já dediquei a Deus como oferta, ele não está mais obrigado a sustentar os seus pais, é isso que vocês estão dizendo? Vocês sabem o que vocês são? Hipócritas. Porque a tradição de vocês anulam a palavra de Deus, porque em tudo que Deus ordenou na sua palavra, é que nós temos que cuidar dos vulneráveis, dos necessitados, sobretudo daqueles que são vulneráveis. Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, não é conversa mole não. Aqui está algo que faz Jesus fazer assim, e contar até 1000. Contar até 1000. O quê? Injustiça, principalmente com quem não pode ser por si mesmo. Isso não dá, isso é muito complicado. Os pais idosos que Jesus está falando aqui, são pessoas que não podem mais se sustentar sozinhos porque são idosos, eles dependem dos outros. O teu pai não consegue mais trabalhar, ele vai viver do que agora? Quer dizer que você não tem que ajudar? Na Bíblia Sagrada, além desses idosos, tem muito mais pessoas vulneráveis, e a palavra de Deus vai falar dos órfãos, das viúvas, dos pequeninos de Jesus, sim ou não? Os pobres desamparados como ovelhas sem pastor, sim ou não? Pessoas vulneráveis, porque não têm condições de se suprir por si mesmo, não tem como sobreviver, gente que depende da ajuda alheia, para se sustentar, para ficar de pé, as crianças, as viúvas, os idosos que não tiveram oportunidade, gente que não teve oportunidade de estudar, gente que não teve oportunidade de trabalhar, tem gente que não teve oportunidade de ter uma roupa, de ter uma casa, porque o mundo tirou essa oportunidade deles, porque não tem onde trabalhar. De onde vai vir o sustento, a ajuda? Quem é que vai colocar essas pessoas de pé para eles viverem com dignidade? Sabe que é o Senhor. O Senhor vai, o Senhor quer. Isso é evangelho. E aí eu pergunto para você, como é que o Senhor cuida das crianças vulneráveis, por exemplo? Como? Dando a elas uma família. Porque você acha que criança nasce em árvore? Nasce de um pai e de uma mãe, sim ou não? Família, para Deus existe para isso. Família não existe para a gente ficar numa casa brigando com o outro. Família existe para sustentar os que não precisam, os que precisam crescer e virar homens e mulheres de Deus. É para isso que existe família. O mundo acaba com o quê? Com as famílias. O mundo faz o quê? Desestrutura os lares, sim ou não? Essa é a obra do mundo. E quem mais sofre com isso, quem é? Os pequeninos. Quando um casal se separa, quem que sofre mais? O pai ou a mãe? Nenhum dos dois. Quem sofre mais são os filhos. E o que o mundo faz hoje? Separa pai e mãe. Esse é o grande projeto. Porque quem vai sofrer são os pequeninos de Jesus. Mas o Senhor tem compromisso com isso. Como o Senhor faz? Deu errado? Aí Ele levanta um povo. Qualquer povo, não, um povo comprometido, um povo disposto a se doar, para se envolver na obra, de fazer justiça nesse mundo injusto e ajudar as famílias. Obra de Deus, porque Deus tem compromisso com os vulneráveis. Presta atenção, prepara um povo assim, nessa medida.
Da mesma forma, Deus quer cuidar dos idosos, Deus quer cuidar dos pobres, Deus quer cuidar dos injustiçados. E eu e você somos cristãos exatamente para isso. Ou você acha que você virou cristão para Deus te dar um carro novo? Deus conta conosco para ser os seus braços, as suas pernas, o seu coração nesse mundo justo e para fazer justiça na vida dos mais vulneráveis. Se a gente tiver que fechar a igreja amanhã, a gente fecha, né? Porque essas palavras costumam interessar para ninguém, né? Mas é a Bíblia, meu irmão, em nome de Jesus. Agora pensa comigo, numa religião que ao invés de ser ferramenta de justiça na vida de quem mais precisa, usa a sua doutrina para justificar o abandono. Para pedir dinheiro para si mesmo e dizer que não precisa cuidar de ninguém. Pensa comigo, é isso aqui que está acontecendo. Jesus está falando contra isso aqui. Por que Jesus usou esse exemplo? Pensa comigo, pensa numa religião que usa os seus ensinamentos para espiritualizar tudo. Ai não vamos para o céu, aqui nós não somos desse mundo. Não, você é de Marte, infeliz. Você está comendo aqui, né, do que a terra produz, né? Espiritualiza tudo, dizendo que as pessoas não precisam se preocupar com a injustiça desse mundo, porque diz que esse papo de cuidar de gente vulnerável é conversa de comunista. Deus, quem é que quer ser comunista nesse mundo? Só um idiota vai ser comunista depois de tudo que aconteceu. Não tem conversa. Meu Deus do céu, para que ser isso? A China não, que é comunista não quer ser, não vão ser para quê? Para com isso. Para dessa conversa idiota dentro da igreja, pelo amor de Deus. Pensa num negócio que torce o fígado de Jesus. Eu não vou cuidar daquele que não pode andar com suas pernas, porque a igreja não precisa cuidar. Como assim, meu Deus do céu? Eu quero que você tome posse disso, meu irmão. Eu quero que você leia o Evangelho, e leia e entre nele. Porque quando você entrar aqui, você vai ver Jesus profundamente feliz no Evangelho e comprometido com a vida de um povo que tem sensibilidade com aqueles que têm fome e por isso dão de comer. Que tem sensibilidade com quem tem sede e por isso dá de beber. Que tem sensibilidade com quem está nu e por isso veste. Com os prisioneiros, os estrangeiros, os órfãos, a viúva desamparado. É isso que traz alegria ao coração do Senhor. Eu queria dizer para você, aqui está o segredo da tua força. É por isso que nós somos o que nós somos. Que você um dia, essa é a minha oração e você vai ouvir da boca do próprio Deus. Entre aqui, bendito do meu Pai. Entre aqui, bem-vindo, tome posse, usufrua do reino que está preparado desde a fundação desse mundo. Salvação, meus irmãos. Isso é Evangelho, isso é Mateus. Não é conversa mole de pastor, não. Eu quero que você tome posse disso. Porque eu olho para essa pouca paciência de Jesus no Evangelho e eu entendo que Ele vai se alegrar conosco aqui, porque neste lugar Ele vai vir aqui, e Ele vai encontrar um povo comprometido com a justiça, cuidando de quem mais necessita e é vulnerável. Você entende isso, sim ou não? É isso que alegra o coração do Senhor. Nós que não queremos irritar o Senhor, nós vamos ser fiéis ao que Ele manda na sua palavra, amém? E é com isso que é o nosso compromisso, em nome de Jesus, amém? Amém. Mas para acabar, existem coisas que fazem Jesus perder a linha. Quer saber o quê? Uma religião da boca para fora, de quem adora o Senhor e não adora com a verdade do seu coração. Isso tira o Senhor do sério. Uma religião de quem adora da boca para fora, mas não com a verdade do seu coração. Por que o senhor acha isso? Porque nos versos 7 e 8 é isso que Jesus diz. Porque ele diz assim: bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão vão para a igreja me adorar, porque me adorem eu não recebo. Sabe por quê? Porque os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por pessoas. Aqui está outra medida complicada, porque isso nos ensina o quê? Que Jesus não tem paciência com a igreja e religião que fala muito, mas não se aproxima de Deus com a verdade do seu coração. Tinha alguém quarta-feira aqui? Quarta-feira foi exatamente o que nós entendemos a partir da leitura de Hebreus 10. É isso que o Senhor nos ensinou em Hebreus 10. Queridos, Jesus esteve entre nós para implantar o reino de Deus. Enquanto Ele esteve aqui, tudo que Ele fez para nos dar a possibilidade, Ele nos deu a possibilidade linda de salvação. Nós temos essa possibilidade, salvação. Mas entenda que quando Ele esteve aqui, muita coisa Ele não aceitou. Muita coisa, aliás, deixou Ele irritado. E se teve uma que fez Jesus perder a linha, foi ter encontrado aqui uma religião hipócrita.
hipócrita. Essas palavras não são minhas, são dele. O que é uma religião hipócrita? É uma religião interpretada, é uma religião fingida, é uma religião da boca para fora. Isso tira Jesus do sério. Uma religião que diz, mas não faz. Quem já leu aqui Mateus 23? Vou ler de pura sacanagem da minha parte. Mateus 23, Jesus fala assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como túmulos caiados, porque por fora passou um cal, por fora é bonito, mas por dentro está cheio de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Meu irmão, eu sei que essas palavras são duras, são palavras duras, mas a única coisa que eu quero dizer para você é que eu estou lendo o Evangelho, essas palavras não são minhas, são de Jesus Cristo. E ou nós tomamos posse disso, ou nós estamos nos enganando neste lugar, e nós não estamos não. Aqui tem um povo que tem compromisso com isso aqui. Aqui tem um povo que tem compromisso com o reino de Deus. Aqui tem um povo que sabe o que o Senhor espera. Eu queria dizer para você, a minha oração, eu oro, porque o Senhor espera isso de nós. Porque nós temos que servir para a nossa vida, alegrar o coração de Deus. Nós ouvimos isso aqui hoje. Ser humano se irrita, sim, mas ser humano que é imitador de Jesus Cristo e é imitador de Jesus Cristo, em tudo que faz para deixar Deus feliz. Nós somos sujeitos a tentações, a pecados, a problemas, a irritações, a coisas que são injustas, e a gente quer às vezes, uma das coisas mais difíceis do mundo é você ir a campo. Estava conversando com a minha esposa isso ontem, que a gente saiu e estava conversando com ela. Ela estava me dizendo, uma das coisas mais difíceis desse mundo é você ir a campo fazer a obra de Deus, sim ou não? As meninas da missão sabem o que eu estou falando. Ir a campo, enfrentar comunidades repletas de injustiça, de gente sofrendo. Isso é a coisa mais difícil do mundo, porque você ali, como é que você vai ser indiferente diante de violências, de abuso, de fome, como é que isso é muito difícil. É o mundo que nós temos que enfrentar. Mas veja, diante de tudo isso, nós somos o que o Senhor espera, nós imitamos o Senhor, nós olhamos para o que Ele espera de nós, porque Ele tem que estar feliz conosco, porque quando Ele está feliz conosco, Ele vai usar a nossa vida, a nossa mão, e o povo vai ser alimentado, e tudo vai dar certo. E aquilo que não serve, sabe o que a gente faz? Sai de perto, sai. Às vezes você gasta semanas da tua vida irritado, falando mal do seu cunhado. Que cunhado é bênção, glória a Deus. Da sua prima. Não, prima não, né? Prima é legal. É da sua sogra também? Não sei. Você gasta um tempo da sua vida perdendo tempo para falar mal de alguém que você não concorda, está irritado, né? E você não dorme de noite, querido. Em nome de Jesus, não serve. Dá licença, eu vou ali. Larga para lá. Deixa o cego com a sua cegueira. E vai fazer aquilo que deixa o Senhor feliz em nome de Jesus, amém? Se entregue a isso. A palavra de Deus nos ensinou hoje, que o nosso irmão César leu em Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa. Se fosse essa força aí, vocês estavam lascados. A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor. E nós estamos hoje aqui para alegrar o Senhor, amém? Que o Senhor se alegre muito nessa manhã com as nossas vidas. Essa é a minha oração. Porque nesse lugar se reúne um povo que não é da boca para fora, mas é um povo que se envolve. Como disse a minha esposa, pega na mão do outro. Como já foi dito aqui hoje. Sexta-feira, aliás, eu até repito o testemunho que foi dado aqui, quando aquela companhia veio aqui de teatro. Uma coisa na hora enchia muito meu coração quando eu estava aqui. Não era espetáculo, não era, mas sabe o que é? É a mesma coisa que a Lê me falou. Eles vieram aqui e encontraram um povo comprometido com o Evangelho. A coisa que mais me alegra em tudo é que entrou gente aqui, não só a companhia, entrou gente aqui que viu que existe um Evangelho, e mais, existe um povo que é comprometido com o Evangelho. Não é comprometido com religião, não é comprometido com espetáculo, mas é compromisso de povo que consegue pegar na mão do outro, se unir de verdade, se doar. E olha que não doou só tempo, só força, não. Doou foi muito dinheiro, porque vocês não têm noção que gastou para fazer aquilo aqui.
Vocês não têm noção que gastou. Doou dinheiro do seu bolso para ser um testemunho para quem quiser ver. E o que mais encheu meu coração foi no dia saber, e por isso eu estou pregando, que naquela noite o Senhor era muito alegre, feliz com essa comunidade naquele dia. Isso eu tenho certeza. É essa alegria que te dá força para continuar e enfrentar o que você vai precisar, em nome de Jesus. A maior satisfação da minha vida é poder partilhar o Evangelho com um povo que se envolve para que as coisas aconteçam. E o Senhor falou para nós há uns meses atrás, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, se prepara porque esse ano está só no meio. Um povo que se envolve para que as coisas aconteçam. Deus se alegra com o que Ele tem visto nesse lugar, eu tenho certeza, e eu dou glória a Deus por isso. Entenda que quando a gente conseguir dar as mãos e nos envolver para que o nome do Senhor seja grande, fazendo o que nós estivermos fazendo, quando nós tivermos compromisso com a verdade da palavra de Deus e não com interesses próprios nem de ninguém, quando nós, em nome de Jesus, tivermos compromissos com a justiça, com os mais vulneráveis, quando nós entregarmos ao Senhor a nossa verdade, a verdade do nosso coração, Ele vai estar feliz. Muito feliz conosco, o contrário deste momento do Evangelho, porque eu aprendo com esse momento. Ele vai estar feliz conosco, e aí Ele vai sempre nos fortalecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os erros do Evangelho nos ensinam. Há muitas situações que Jesus saiu do sério, sim. E eu termino dizendo, esse mundo vai tirar você do sério. Mas quando Ele tirar você do sério, não fique dando uma de tolerância zero, não. Olhe para Jesus, aprenda o que fazer. Tem situações que vão tirar de você talvez os instintos meio primitivos, sabe? E você fala assim, tira essa faca daqui, por favor. Tem. Sabe por quê? Nós somos humanos. Mas quer uma notícia? Ele também foi. E é por isso que Ele está aqui nessa manhã. Para nos revelar que tudo que nós vivemos essa semana foram coisas horríveis, mas tiveram coisas maravilhosas. E o Senhor se incomodou muito com coisas que nós vimos essa semana, mas o Senhor se alegrou muito com coisas que esse povo fez essa semana, e foi glória demais, foi bênção demais, porque nós queremos ser imitadores de Jesus Cristo, é isso que nós somos, e quando nós somos, os céus se alegram com a nossa vida. Então que nós possamos prosseguir em nome de Jesus, amém? Que nós possamos prosseguir, porque nós também ouvimos aqui que nós não somos aqueles que olham para trás, nós ouvimos que nós não somos dos que retrocedem. Você estava aqui? Nós não somos dos que retrocedem, mas dos que perseveram, dos que caminham para frente, dos que se envolvem com as obras que o Senhor preparou. E por isso nós fazemos, não para a nossa glória, mas porque nós somos povo salvo. E é isso que faz povo que foi salvo pelo Senhor e que quer manter a sua salvação, em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso? Toma, então pode até aplaudir Ele, com alegria, vai, se alegra aí, em nome de Jesus, porque o Senhor é bom. Fica de pé, fica de